Boa noite, acho que podemos começar a nossa sessão, não é? Estão presentes todos os membros, mesa também. Muito obrigado por estarem presentes em mais uma sessão da nossa Assembleia de Freguesia. Vamos seguir então a nossa ordem de trabalhos. Começamos pelo período de intervenção do público, portanto, pessoas do público que queiram intervir fazem o favor de assinalar a sua vontade e nós tomamos nota, não se importam de dizer os vossos nomes. Jorge Maia. Desculpe. Vaz. Francisco Vaz. Vaz. António Manuel Teixeira. Manuel Teixeira. Mariana Caçulo. Chulo. Okay. Pronto, não era preciso ser tão explícito. Cachulo. E Hugo Nogueira. E Catarina Trigo. Temos um número substancial de pessoas que se inscreveram. Eu faço notar que este período de intervenção do público é limitado e, portanto, convinha que se disciplinassem a fazer as vossas intervenções, só por uma questão de não tomarmos o tempo inteiro da Assembleia com a intervenção do público. É importante, claro, mas pedi o favor para se disciplinarem nas vossas intervenções. Então, eu passava a palavra à primeira pessoa que se inscreveu, Jorge Maia. Não se esqueçam que se tem de deslocar ao público ao púlpito para fazerem as suas intervenções, portanto peço-lhe que se desloque até ali aquela estrutura e aquele microfone. Obrigado. Boa noite a todos. Estão a ouvir? Boa noite a todos, bons trabalhos. Duas questões muito singelas. Primeira questão, o que é que pensam os intervenientes, os partidos aqui representados, relativamente à conservação e restauro dos passeios de Campo de Ourique? O que é que desenvolvimentos é que estão a pensar fazer? A outra pergunta é relativamente a uma questão aqui a um território próximo, o território aqui desta geografia, que é a Tapada das Necessidades. O que é que pensam? Qual é que é o ponto da situação? O que é que sabem informar? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu pedi à segunda pessoa que se inscreveu do público para fazer a sua intervenção, Francisco Vaz, por favor, desloque-se ao púlpito. Com licença. Eu pretendia saber, antes de mais, porque poderá haver outras questões decorrentes da resposta que me for dada, se estas sessões são gravadas, com que finalidade, se é possível serem acompanhadas à distância, também, como, e a partir de que momento é que os fregueses têm acesso à gravação respectiva. E isto porque eu ainda não consegui ouvir a gravação da sessão anterior, à qual não pude estar presente. Fui à Junta de Freguesia e pedi informação, não me foi dada nenhuma, isto é, não foi possível obtê-la. Tentamos entrar, mesmo lá, o funcionário que estava presente também não conseguiu. Fez contactos com alguém internamente, também não foi possível. Ficaram de me contactar para me informar, até hoje ninguém me disse nada. E para já é isto. Muito obrigado. Para já, e não há mais. Sim, isso porque terei alguma coisa depois relativamente aos pontos de ordem de trabalhos. Não, esgotou aqui a sua possibilidade de intervenção. Mais tarde. Bom, António Manuel Teixeira. Boa noite. Eu tenho aqui 3 pontos simples que têm a ver, um deles com o seguimento da última Assembleia de Freguesia, em que o horário das reuniões de executivo, que são às 5 da tarde, que eu propus que pudessem ser numa hora mais tardia,
e o Sr. Hugo Vieira da Silva sugeriu também que as mesmas pudessem ser acompanhadas à distância e sendo enviadas as perguntas previamente. Eu estive na última reunião de executivo e voltei a salientar isso ao executivo, em que a Sra. Vice-Presidente respondeu que não era possível, pois todas as pessoas tinham as suas agendas e, como tal, muitas das vezes acabavam por sair daqui às 8, 9 da noite, embora começassem às 5 da tarde. O segundo ponto tem a ver com os sacos dos dejetos caninos. Também eu levantei esta questão na última reunião de executivo, porque os sacos já de há muito tempo, não só deste executivo, mas de há muito tempo que desaparecem, voam, as pessoas dão-lhe outras finalidades que não aquelas para as quais eles lá estão, e a solução que, portanto, também a Sra. Vice-Presidente anunciou foi que, portanto, os fregueses passariam pela junta de freguesia e levariam os sacos que achassem que, pronto, que deveriam levar, que entendessem levar, pois iriam deixar de fazer a distribuição nos respectivos locais. O último ponto tem a ver com uma situação que foi aprovada aqui na última Assembleia de Freguesia, que foi a Animal Life, o projeto Animal Life. Ainda não foi possível, ou pelo menos até à última reunião de executivo, não tinha sido possível, portanto, a reunião entre a Junta de Freguesia e a Associação, mas também foi dito que já seria possível os fregueses, portanto, partilharem ou contactarem a Animal Life para qualquer questão que precisassem. Pois da Animal Life foi respondido que não, pois existe um período prévio de formação com os assistentes sociais da Junta de Freguesia e só posteriormente a isso é que, em conjunto com os assistentes sociais ou a equipa da Animal Life, poderão então começar a acompanhar os fregueses. Só isto. Muito obrigado. A próxima pessoa inscrita é a Mariana Cachul, cá está. Boa noite. Eu só venho perguntar uma questão, que é se nós vamos ter conhecimento do resultado do inquérito feito na Universidade Sénior. Porque gostávamos de saber as respostas. Obrigado. Próxima pessoa inscrita, Hugo Nogueira. Boa noite. Eu venho aqui dar conhecimento de uma situação que eu achei, no mínimo, caricata que se passou comigo. Eu fui, no dia 20 de janeiro de 2026, à Junta de Freguesia pedir um simples documento que é um comprovativo, uma declaração comprovativa de vivência comum. É um documento que me foi pedido pelo fornecedor de energia para alterar o contrato de eletricidade na sequência do falecimento do meu padrasto. Eu fui à junta diversas vezes, não obtive resposta ao meu e-mail, pedi uma audiência à Presidente da Junta de Freguesia, não obtive qualquer resposta a esse pedido de audiência. Eu escrevi uma reclamação no livro de reclamações, cujo prazo de resposta é de 15 dias, e isto já foi em abril, e eu, neste momento, nem sequer tive uma única resposta para um documento que hoje em dia no ChatGPT em 5 minutos está feito. E, portanto, eu queria pedir à Sra. Presidente que medidas é que está a tomar, como é que analisa as reclamações no livro de reclamações e diligências que faz, porque efetivamente para mim é um bocado estranho um simples papel não ter uma resposta. Pronto, era isto. Obrigado. Obrigado. E Catarina Trigo. Boa noite, eu sou mãe de uma aluna da Escola Rainha Santa Isabel. Estou aqui eu a intervir, mas estamos várias mães e pais da Escola Rainha Santa Isabel e da Escola Ressane Garcia, e nós vimos colocar ao Executivo da Junta, mas também aos outros eleitos, a situação relativa aos trabalhadores do CAV.
temos conhecimento da oposição à renovação dos contratos de trabalhadoras a termo incerto, de coordenadoras dos CAF, e temos conhecimento da situação altamente precária dos trabalhadores monitores do CAF. A nossa preocupação é, desde já, com o início do próximo ano letivo e mostrar também desagrado com o que decorreu durante o ano letivo passado, com a saída de muitos trabalhadores, com a alteração das condições contratuais com este novo executivo, que desmantelou equipas constituídas há muito tempo, que são crianças muito pequenas, com necessidades de grande proximidade e vínculos de referência com estes adultos. E, portanto, primeiro mostrar a nossa indignação com esta opção da Junta, queremos respostas e queremos, acima de tudo, que estas questões sejam resolvidas e mostrar a nossa solidariedade com os trabalhadores. Obrigada. Muito obrigado. Então eu pedi ao Executivo para responder às questões que foram levantadas pelo público, por favor. Sim. Enfim, temos tempo. Se quiser fazer uma intervenção. Boa tarde, o meu nome é Nídia Amorim, sou mãe de uma criança da Ressane Garcia e há uns meses atrás, aqui nesta mesma Assembleia, tivemos a informação de que iriam existir alterações aos regulamentos, nomeadamente das interrupções letivas e afins. Discutimos com a doutora Mafalda várias opções e ficámos também de saber, por parte da Junta, que alterações iriam ser feitas, que iriam ser discutidas primeiro e depois apresentado o regulamento, e vi na ordem de trabalho que estaríamos aqui a discutir a aprovação dessas alterações que nunca nos foram comunicadas e foram ditas que seriam feitas. E, portanto, é com alguma surpresa e um bocadinho de desagrado que vejo esse ponto de ordem e gostava então desse esclarecimento. Obrigada. Obrigado. Então passava a palavra aos membros do Executivo para responderem às perguntas que foram colocadas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, cumprimentar os Srs. Vogais, membros eleitos e todos os presentes. Eu começo desde já por questionar, depois já passo à Vice-Presidente, relativamente à questão do Sr. Jorge Maia. Sr. Jorge Maia, relativamente à questão dos passeios, o Sr. Jorge Maia tem estado presente nas nossas reuniões públicas, eu não estou a ver, mas já nos pronunciámos na última vez, estamos em negociações com a Câmara para serem celebrados, em breve estarão para ser celebrados CDCs de mandato, no entanto está tudo dependente da Câmara. No que respeita à questão da tapada das necessidades, infelizmente este não é um assunto, não é da competência da Junta, porque a tapada das necessidades não pertence a Campo de Ourique. Relativamente à questão do Sr. Francisco Vaz, se são gravadas, é sim, as reuniões estão em direto. Agora, de facto, levantámos aqui uma questão aqui à comunicação e parece que houve, de facto, um problema que desconhecíamos no que respeita à instalação dessa gravação no site. No entanto, vamos tentar melhorar isto para que não se volte a repetir. No que respeita à questão do Sr. António Manuel Teixeira, o Sr. António Manuel Teixeira, onde é que está o Sr. Manuel? Já estou a ver. Eu, quando digo isto, foi claro que nós acordámos, fui eu que o disse, claro que eu assumo. No entanto, como é óbvio, vou tentar falar com o Executivo para ver se melhora. Aquilo que eu lhe disse na outra vez e volto a repetir, é que, de facto, as reuniões têm tido frequência, temos tido gente que nós muito agradecemos que nos temos falado, e, portanto, não tem havido de qualquer maneira, não percebo, percebo que é a sua preocupação. De qualquer forma, para nós, é um horário que nós consideramos aceitável entre todos. De qualquer forma, pronto, vou falar já que o Sr. António Teixeira repete esta pergunta, vou falar com o Executivo para ver se encontramos então um horário que se considere mais aceitável. No que respeita à questão dos animais, que levantou a questão, também lhe foi respondido que, como sabe, os animais, aquilo que foi estipulado nesta junta foi atendendo a que muitas das pessoas iam retirar os sacos para outros fins que não seja para recuperar os dejetos dos animais. Aquilo que se entendeu para melhorar esta questão foi todos aqueles que têm os seus cães registados na Assembleia, na freguesia e que estejam devidamente licenciados, é óbvio que poderão lá levantar os saquinhos e entregam os sacos, portanto não ficam impedidos de os ter. Sim, mas isso aí já não é para fechar às 5 da tarde, pronto, sim, é o nosso horário, mas ao sábado está aberto até 1 da tarde. Relativamente às questões da Dona Mariana Cachucho, o Sr. Hugo Nogueira, pronto, não interessa. Mas eu ainda queria aqui dizer ao Sr. Hugo Nogueira, lamento, mas desconheço esta reclamação.
desconheço, não sabia, vou saber o que é que se passa, mas não chegou ao meu conhecimento. E pediu uma reunião comigo, também não tenho conhecimento, mas vamos saber, porque é assim, eu tenho que lhes dizer, porque é muito trabalho, às vezes pode acontecer alguma situação que, pronto, que não seja do vosso agrado, claro que nós não gostamos, nem ficamos felizes com isso. Pronto, exatamente, mas de qualquer forma vamos ver o que é que se passa. Tenho aqui já anotado o seu nome, falaremos com o departamento responsável para nos informar. No respeito então às questões levantadas pela sua dona Mariana, já não digo o apelido, pela sua dona Catarina e pela senhora dona Nídia Amorim, vou passar à senhora vice-presidente Mafalda Cambeta. Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar todo o público presente, trabalhadores desta casa, aos senhores membros da Assembleia de Freguesia e devia ter cumprimentado em primeiro lugar a mesa, senhor Presidente e restantes membros, colegas do Executivo. Sobre o papel que foi entregue lá fora e para falarmos já sobre o assunto que foi dito, acho que era importante falar aqui também sobre o assunto. Sobre a situação dos CAF-FIAV, importa prestar justos esclarecimentos. Este Executivo encontrou no início do mandato um conjunto de situações contratuais e organizacionais que vinham do Executivo anterior e que tem exigido uma resposta responsável por parte da Junta de Freguesia. Não criámos este problema, mas assumimos a responsabilidade de o resolver. Em alguns casos, estavam em causa situações de prestação de serviços através de recibos verdes, das quais eram pagas horas extraordinárias. Ora, esse pagamento não estava contratualmente previsto, não é compatível com a própria natureza jurídica da prestação de serviços. Quero que fique bem presente a todos que este Executivo não vai gerir os CAF à margem da lei. Como seria de esperar, esta regularização teve impacto na expectativa financeira dos monitores, levando a que poucos se decidissem pela rescisão. Podemos discutir opções, prioridades e modelos de organização, mas não podemos pedir a este Executivo que incumpra a lei, que mantenha situações juridicamente frágeis ou que perpetue práticas que não deveriam ter sido consolidadas. Por outro lado, com a implementação da Carta Educativa, vamos assistir à reestruturação da gestão de alguns equipamentos escolares, pelo que contratos de trabalho diretamente relacionados com a coordenação destes estabelecimentos que vão deixar de estar na nossa gestão, nos termos da lei, têm de terminar. Mas esta correção não significa desvalorização das equipas, pelo contrário. Precisamente porque reconhecemos a importância dos CAF-FIAV para crianças, para as famílias e para a comunidade educativa, este Executivo está a preparar uma reestruturação destas respostas, com vista a garantir maior estabilidade, melhor organização, valorização das equipas e melhoria de condições de trabalho. O nosso objetivo nunca é fragilizar o serviço prestado à nossa comunidade. O nosso objetivo é corrigir o que tem de ser corrigido, cumprir a lei e criar condições para que os CAF-FIAV funcionem melhor, com equipas mais valorizadas, com regras mais claras e com maior previsibilidade para todos. As crianças e as famílias precisam de respostas estáveis e de qualidade. Os trabalhadores precisam de respeito, transparência e condições adequadas. E a Junta tem o dever de assegurar tudo isso dentro da legalidade, com responsabilidade financeira, administrativa e política. Foi esta a situação que herdámos e esta é a responsabilidade que assumimos. E é com esta seriedade que estamos a trabalhar e que irei demonstrar, com rigor e trabalho, o estrito cumprimento da lei e a qualidade das soluções que estamos a implementar ao serviço da nossa comunidade. Em relação ao que foi dito sobre os CAF, é isto. Em relação à Maria Cachoul, sobre o inquérito da Universidade Sénior. O questionário, como nós na altura transmitimos em reunião, era um questionário para gestão interna para planearmos a próxima época desportiva. Não tenho nenhum problema em falarmos do questionário e podemos falar sobre isso e quero-vos dizer uma coisa. Fiquei muito feliz com a participação de todos os alunos. Houve uma grande participação nas respostas e por isso todo o trabalho que está a ser desenvolvido é em conta com essas respostas e com a vossa vontade do que é que gostariam de ter para o próximo ano letivo. E por isso a vossa vontade estará salvaguardada e quero agradecer por todos terem respondido e tudo isso será tido em conta. Por isso, muito obrigada por isso. Não tenho nenhum problema, não é nenhum segredo, por isso acho que até não vamos pôr publicamente, mas se quiserem ver os resultados, temos todo o gosto em partilhar. Animal Live, só aqui em relação ao Animal Live, o que está definido em protocolo e o que foi dito em relação ao Animal Live foi que para usufruírem do protocolo tem que passar, como todo o serviço social da Junta, por atendimento com as nossas equipas de serviço social. E por isso, marcam o agendamento desse atendimento, entregam os documentos para comprovar a situação,
Se corresponderem, se estiverem dentro dos critérios do nosso regulamento de fundo social, serão reencaminhados pelas equipas do Serviço Social da Junta para a Animal Life, e a Animal Life começará a dar as respostas. Por isso, isto foi o que foi dito, foi apresentado isto também quando o protocolo foi apresentado nesta casa, e por isso é exatamente isso que está em causa. Sobre os regulamentos. Os regulamentos que estão em causa hoje para a comunidade sénior da freguesia, ou seja, os passeios, que estão em causa aqui é os passeios e as praias, este regulamento, e o que está em causa é o regulamento das interrupções escolares da Junta. E por isso o que na altura falámos foi da escola, e isto não é da escola, é da Junta. O regulamento foi publicado, teve 30 dias em Diário da República, conforme a lei assim o obriga, por isso não houve nenhum, ou seja, ninguém escondeu o regulamento, foi publicado, e nós falámos sempre da escola, nunca foi da Junta, por isso não se foi... Eu peço desculpa, mas nós não podemos entrar num... Pode esclarecer? Sim, pode esclarecer no fim. Pode esclarecer no fim, mas não podemos transformar esta reunião num debate entre o público e... Sim, mas não, peço desculpa, mas há outros assuntos que temos de tratar, portanto não... Não, desculpe lá, tente interromper a sua intervenção porque temos de passar à frente. Pronto, julgo que estão esclarecidas estas questões iniciais da intervenção do público. Desculpe, peço imensa desculpa. Desculpe, mas não se pode fazer intervenção, não podemos transformar isto neste debate. Isto é, há outros locais onde pode... Peço imensa desculpa, mas não é neste local onde vai fazer essa intervenção. Vai falar com a Junta de Freguesia. Não, mas não é aqui. Peço imensa desculpa, mas este não é o local para se fazer esse género de intervenção. Não sei, dirijam-se à Junta de Freguesia, há outros locais, claro que é. A Junta de Freguesia estará certamente aberta a discutir convosco, não é aqui que... Mafalda, faz favor. Sr. Presidente, se me permite, em relação aos regulamentos, como estava a dizer, os regulamentos estão todos publicados em Diário da República, tenho todo o gosto e peço à Filipe ou à Rita para ir ter com os pais e amanhã marcar uma reunião e se os pais quiserem, estou disponível para falar com todos os encarregados de educação que assim o entenderem. Muito obrigado. Então, podemos continuar com a nossa ordem de trabalhos e vamos passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é o período de antes da ordem do dia. No período de antes da ordem do dia, pergunto se há pedidos de informação ou esclarecimentos que queiram ser feitos neste momento. Não? Temos então a apresentação de um voto de pesar. Peço imensa desculpa, não podem fazer barulho, desculpe. Peço imensa desculpa, não podem fazer barulho aí atrás, estamos a... Quer uma intervenção? Sim, Dora. Não, eu queria só compreender um pouco melhor a resposta da... Desculpa, boa noite a todos, eu sou Dora do PCP. A resposta da vice-presidente em relação à situação das CAPs no momento nas escolas aqui do bairro. Porque não ficou claro. Eu extraí da resposta que agora vão ser contratos que cumprem a lei, isso é muito básico, quer dizer, não se espera de uma junta de freguesia contratos que não estejam dentro da lei, certo? Então, isso não é exatamente uma resposta. Qual é a condição desses trabalhadores hoje? Na resposta diz que foram poucos os que não renovaram o contrato, que assim optaram individualmente. Poucos quantos? Eles vão ser substituídos em que condições? Esses novos contratos têm que condições? Quantas horas se trabalha? Quanto se ganha? Qual é o valor por hora?
Esse valor por hora é menor do que era? Acho que essas respostas interessam não só para nós, da Assembleia de Freguesia, como também para o público, como que fiquem também registradas em ata. Acho que são respostas fundamentais da transparência que aqui se defende, que eu acho que é fundamental para um equipamento democrático como esse. Depois, não estou ainda entrando no âmbito das crianças e da relação das crianças, mas queria saber, na substituição desses profissionais, quem entra no lugar? Quais são os critérios de contratação? Qual a preparação que essas pessoas têm para lidar com crianças? Aqui, por exemplo, na Ressano Garcia, tem uma série de crianças que têm necessidades especiais, isso é um fato conhecido. Ali, o vínculo com adultos conhecidos é fundamental. A gente já sabe que a coordenadora não permanecerá. Estou errada? Quem entra no lugar? Esses vínculos vão ser substituídos como? Há alguma preocupação com as crianças? Porque, na resposta, parece uma resposta conceitual e técnica, como se não se tratasse de seres humanos. Mas se trata de seres humanos, não só os profissionais, que têm sua renda dependendo disso, o sustento das suas famílias, comprar comida para levar para casa, pagar as contas que tem que pagar, como as crianças e as suas famílias, que também são seres humanos e que precisam de uma resposta que seja consistente com essa situação. São crianças pequenas, que têm algumas com necessidades especiais e que se baseiam em vínculos consistentes com adultos, de confiança. Então, como é que essa situação é colocada como se isso aqui fosse contratar profissionais para jardinagem? Não se trata disso. Então, eu acho que fazer com que os pais vão a uma reunião, tudo bem, vai ser uma reunião fechada, ou seja, eu não sei o que vai acontecer nessa reunião, nem ninguém aqui. Essa reunião, pelo que eu sei, ela foi solicitada várias vezes, com pais, com coordenadores, com trabalhadores. Foi prometida e não foi feita. Então, vamos esclarecer de uma vez por todas. Porque aqui, e que fique registrado em ata. Porque essa ata é importante que seja registrada, para a gente saber do que se trata e como se lida com trabalhadores aqui. E responder aos pais que não podem e que esse não é o espaço, eu poderia até concordar. Se a gente tivesse extrapolado o tempo de intervenção do público, se isso daqui estivesse virando uma bagunça e ninguém mais entende nada. Mas não, eu acho que eles têm pleno direito de falar. Porque esse é exatamente o espaço onde se fala disso. Onde se fala de problemas que têm impacto na comunidade como um todo. Então, fechar a possibilidade deles falarem aqui, na verdade, é fechar uma voz democrática. Onde se fala, então, a portas fechadas, de algo que impacta, inclusive, pessoas que nem sequer sabem desse problema, mas serão impactadas. Então, pronto. Então, eu queria que a coisa fosse esclarecida de uma forma um pouco menos técnica e um pouco mais humana, para a gente saber em que situação a gente está. Eu agradeço imenso a intervenção da Dora, mas quanto à interpretação do que é permitido ou não, cabe ao Presidente decidir isso e, portanto, aceito a crítica, mas espero que compreenda que isto também não se pode transformar num momento em que de debate entre o Executivo e o público. Há outros veículos para... E já agora ninguém retirou, ninguém impediu que as pessoas transmitissem as suas ideias. É só haver alguma regra na forma como essas ideias são debatidas aqui. Alguém quer responder do Executivo? Quer responder à Dora, por favor? Muito obrigada, Sr. Presidente. Conforme já tivemos a oportunidade, acho que foi na última Assembleia, de falar sobre os CDCs do CAF, é uma competência delegada na Junta, não é uma competência própria da Junta, e o que neste momento estamos em negociação com a Câmara para saber, porque os CDCs terminam agora este ano. E por isso o que estamos à espera, por parte da Câmara Municipal de Lisboa, é quais são as novas intenções da Câmara para o novo CDC, que a Câmara já avisou que seria de mandato. E que espero que brevemente venha a esta Assembleia, espero que em setembro já tenhamos o CDC enviado para a Junta e que venha a esta Assembleia. As regras não somos nós que definimos e, infelizmente, todos nós gostaríamos muito que todos estes trabalhadores tivessem tempo indeterminado nos quadros e que pudéssemos dar esta estabilidade. E como falámos sobre isto, não depende da Junta. Porque a Junta não pode assegurar, aliás, falámos sobre isto até sobre todas as juntas da cidade de Lisboa, que a Motorico não é uma exceção. Todas as juntas da cidade de Lisboa têm este problema e este é um problema que todas as juntas têm vindo a sinalizar junto da Câmara Municipal de Lisboa da necessidade de haver aqui estabilidade para as pessoas que trabalham nesta área. E isso já foi falado. Por isso, não é nada. O que estamos à espera é quais são os termos deste novo CDC que será assinado para o mandato 26,
29 ou a 20, a 29, ou seja, serão para 4 anos. Para quais é que são os termos, acho que vai ser 2026, 2030, quais são os termos deste novo CDC para estes novos 4 anos? Porque uma das coisas que foi pedido à Câmara Municipal, por exemplo, é que em vez de ser 2 anos, passasse a ser de 4, para dar estabilidade, e quando os contratos são feitos e as pessoas sabem que é para 4 anos. E que haja um tempo, que hajam definições de o que é que cada um faz, ou seja, nós temos no CDC o que é competência da Junta e quais são os deveres da Junta, que estão lá previstos, quais são os deveres de cada monitor ou coordenador do CAF. E é isso que estamos à espera, é isso a situação que está em causa. Por isso já falámos, já é público, todos os nossos contratos, também dissemos isto na última Assembleia de Freguesia, são públicos, estão no portal base, tem toda a informação que perguntou no portal base. Nunca escondemos nenhuma informação, e se for ao portal base, estão todos os contratos dos monitores, quanto é que cada um ganha, se ganha a hora, se não ganha a hora, está lá tudo. Quais são as obrigações, quais são os resultados, está tudo por escrito. Os monitores fizemos nas nossas redes sociais, na altura, um cartaz para inscrição de monitores. Os monitores são selecionados através de entrevista e todos os monitores têm formação. A formação agora está agendada para final do mês de junho, já para preparar para todas as interrupções escolares. Por exemplo, fazemos uma formação de primeiros socorros, de monitor e de coordenador nas férias de verão, porque também é importante darmos essa formação a todos os monitores, e por isso é a diretora do Gabinete de Educação, a doutora Beatriz Camacho, que faz a seleção dos monitores, como já era no passado, isso também não mudou, faz a seleção dos monitores e verifica quais são os monitores que têm essas competências e prepara também formação interna da Junta para todos os nossos monitores. Também temos formação com necessidades de saúde especiais exatamente para essas crianças, para terem em conta também todas as crianças e também todos os monitores estarem preparados para todas as eventualidades. Outra formação que temos, por exemplo, é para celíacos, que é uma formação que queremos dar porque temos muitas crianças celíacas e os monitores estarem preparados também para determinadas eventualidades. Por isso a Junta tem muito cuidado e um dos objetivos é na formação que dá aos seus monitores, que é que todos os seus monitores estejam preparados, exatamente porque o que queremos é o melhor das crianças. Obrigada. Muito obrigado. Mais algum pedido de esclarecimento? O membro Hugo Vieira da Silva, do PS, quer intervir? Muito boa tarde. Boa tarde, não, boa noite. Boa noite a todos, membros do público, a Sr. Presidente da Assembleia, a Sra. Presidente da Junta de Freguesia, membros do Executivo. Eram duas notas rápidas. Uma era só uma pequena clarificação, ou seja, os monitores no anterior mandato não recebiam horas extraordinárias. Os contratos, como qualquer contrato, tinham a hipótese de trabalhos a mais, e quando eram solicitados trabalhos que não se enquadravam naquilo que eram as funções que já estavam pré-definidas, esses trabalhos eram naturalmente recompensados. Portanto, não estamos a falar de horas extraordinárias, porque naturalmente não pode haver horas extraordinárias quando estamos a falar de recibos verdes. Agora sim, quando é solicitado um trabalho que não estava previsto, e muitas vezes nem sequer tinham a ver com a educação em si, a participar, a ajudar noutro evento da Junta, noutra coisa, obviamente que os trabalhadores eram remunerados. A segunda questão, só em relação à transmissão, por acaso, quando estava a ver, fui onde o Sr. Francisco Vaz estava a fazer a sua intervenção. Entrei, como tinha aqui o computador aberto, entrei no canal de YouTube da Junta e vi que não constava a transmissão em direto. Mas depois fui ao Facebook, porque lembrava-me que tinha visto a story de pode assistir aqui em direto. Depois apercebi-me que está a ser transmitido em direto, não no perfil oficial da Junta de Freguesia, mas da empresa que está contratada, portanto, para fazer a gravação. A minha sugestão era, que não estou certo, que é possível dar as credenciais de acesso à empresa para que a transmissão possa ser feita diretamente, mas naturalmente que um freguês, o primeiro instinto que vai procurar o canal de transmissão será o canal oficial da Junta de Freguesia, e portanto isso é uma das coisas que pode prejudicar a que as pessoas consigam aceder e ver a sessão em direto. Em relação à questão das reuniões públicas de Executivo, eu também já tinha feito esta nota anteriormente, ou seja, a transmissão em direto, inclusive com a potencial de colocar perguntas em direto ao Executivo ou via formulário anteriormente, era uma das coisas que já fazíamos no anterior mandato, e estou certo que os técnicos e que os funcionários da Junta têm ainda essa capacidade técnica de o fazer, portanto fica também uma vez mais o desafio para que seja integrado. Obrigado. Obrigado. Alguma reação? Sim.
Mafalda Camete. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para em relação, nós não somos mentirosos e por isso, em relação a esta situação, o que aconteceu quando chegámos à Junta é que os procedimentos que tínhamos dos monitores não tinham um valor mensal e depois as faturas que nós recebíamos dos monitores não correspondiam a esse valor e não havia procedimento, peço desculpa, e não havia procedimento exatamente sobre estes valores a mais. E foi isto que foi detectado e já falámos sobre isto. Isto foi o que foi detectado. Por isso, se mensalmente os monitores têm um valor contratual e foi aprovado esse valor contratual de 650 € na altura, e depois passam faturas com outros valores superiores a esse valor contratual, não havia nem cabimento, nem compromisso, nem autorização para esses valores acontecerem. E é isso que estava em causa e foi isso que foi dito. Obrigado. Só uma nota, mas os contratos previam trabalhos a mais, como quaisquer contratos. Sim, Mafalda. Desculpe, Sr. Presidente, até para isto não ser um ping-pong e prometo que termino. Os contratos podem prever trabalhos a mais se financeiramente o cabimento e o compromisso desse contrato tiver valor a mais, que não tinha. E por isso o que estava a acontecer estava a ser pago valores que já tinham sido ultrapassados nos contratos e por isso estava-se a pagar para além do valor que foi contratualizado com essa pessoa. Pronto, eu julgo que este tema pode ser esclarecido, enfim, de outra forma. Não vamos continuar com este debate. Pergunto se há mais algum pedido de esclarecimento, alguma intervenção que queira ser feita neste período antes não do público, não pode ser. Desculpe, não pode ser. Há regras, desculpe, não pode ser. Desculpe, não pode intervir. O período já teve o seu direito à sua intervenção. Acho que vou ter de prosseguir com a continuação do período antes da ordem do dia, onde, não havendo mais pedidos de esclarecimento a serem feitos, há um voto de pesar que foi pelo falecimento de Arlindo Sousa, que nos foi entregue pelo membro da Assembleia, Hugo Vieira da Silva. Este voto de pesar que a mesa subscreve. Não sei se o Hugo Vieira da Silva quer fazer alguma pequena nota a este respeito antes de passarmos à votação deste voto de pesar. Eu estou naturalmente disponível para fazer a leitura do voto de pesar, se a mesa assim o entender. No entanto, deixo ao critério da mesa, dada que é um voto de pesar pela morte de uma pessoa que prestou funções aqui na Junta de Freguesia e que estou convencido que a generalidade das bancadas presentes também gostarão de subscrever, se a mesa entender apresentar em nome da mesa, creio que fica ainda mais, diria, mais completo, portanto, mais unânime. No entanto, estou naturalmente... Isso. Apresentamos, mas é do conhecimento, das pessoas, será necessário ler? Eu acho que... Enfim. Eu posso ler como rapidamente. Estou inteiramente disponível. Sim, como for o entendimento. Não, então, eu leio. Então eu vou ler a proposta de voto de pesar pela morte de Arlindo Sousa, que a mesa subscreve, portanto é a própria mesa que propõe, já não é só simplesmente o membro da Assembleia, o Vieira da Silva, ou o partido que ele representa, mas é a própria mesa que o propõe. Então o texto é o seguinte: a Assembleia de Freguesia de Campo de Ourique vem manifestar publicamente o mais profundo pesar pelo falecimento de Arlindo Sousa, personalidade de especial relevo para a Freguesia de Campo de Ourique. Natural do Funchal, tendo emigrado para Lisboa, onde se estabeleceu em Campo de Ourique, Arlindo Sousa serviu como agente da Polícia de Segurança Pública antes de se dedicar à restauração, tendo posteriormente integrado o Executivo da Junta de Freguesia de Campo de Ourique no mandato de 2013 a 2017, eleito pelo Partido Socialista, do qual era militante. Foi ainda um dedicado apoiante dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique, causa que lhe era especialmente cara. Em todas as fases da sua vida, colocou ao serviço da comunidade o mesmo sentido de dever e dedicação que sempre o distinguiram. Ao lado da sua companheira Maria Nunes, fundou o restaurante típico Ilha da Madeira, que ao longo de mais de 2 décadas se tornou uma referência da gastronomia madeirense em Lisboa e uma verdadeira casa de afetos para todos os que por ali passaram, incluindo os mais necessitados, tendo ajudado diversas famílias, certificando-se de que não passavam fome.
O legado que construiu é hoje continuado pelo seu filho, Sérgio Nunes de Sousa. Esta Assembleia de Freguesia endereça, em nome de todos os seus membros eleitos, funcionários e colaboradores da Junta de Freguesia e cidadãos por ela servidos, as mais sentidas condolências à família e amigos. É este o texto do voto de pesar. Eu proponho então a votação, que julgo que será unânime. Pergunto se alguém vota contra este voto de pesar. Se alguém se abstém. Foi aprovado por unanimidade. Aproveito, talvez, para pedir que façamos um minuto de silêncio em memória do nosso antigo freguês, Arlindo Sousa. Muito obrigado. Prosseguindo com a nossa ordem de trabalhos, passamos então ao período da ordem do dia. E no período da ordem do dia temos a apreciação e votação da ata número 1, 2026, da Assembleia de Freguesia de Campo de Ourique, realizada no dia 29 de abril de 2026. Sobre esta ata há uma pequena alteração a fazer em relação ao texto que foi distribuído, que é não constava a lista de presenças e, portanto, tem de ser aditada. A ata será ipsis verbis da anterior, com esta simples alteração, que, portanto, não modificará o seu conteúdo. É só esta nota que eu queria fazer. E a este respeito, pergunto se alguém vota contra a ata. Alguém se abstém? Portanto, aprovada por unanimidade. Passamos então à proposta, ao ponto número 2 do período de ordem do dia, proposta 160 JF-CO 2026, aprovar a decisão de cooperação através do protocolo de cooperação denominado Termo de Aceitação e respectiva adenda com a ANAFRE, tendente à atribuição de apoio à aquisição de gás engarrafado pelos consumidores domésticos beneficiários da tarifa social de energia elétrica ou das prestações sociais mínimas botija de gás solidária. Pergunto se alguém quer fazer alguma intervenção. O Executivo quer, através da Vice-Presidente Mafalda Gambetta, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Chama-se termo de aceitação, mas na realidade isto é um protocolo e achamos por bem trazer à Assembleia de Freguesia e sermos transparentes. A ANAFRE, através do Fundo Europeu, Fundo Social, Fundo Ambiental, peço imensa desculpa, fez um protocolo com as juntas de freguesia para apoio nas botijas de gás. Inicialmente apresentou-nos um protocolo com 15 euros para 2 botijas de gás, com aumento dos preços, voltou a enviar-nos uma adenda a este termo com 25 euros para as botijas de gás. E por isso, no mês de junho, quem estiver dentro dos critérios poderá ir à junta de freguesia e a junta paga 2 botijas de gás para as pessoas. É isso que está em causa neste protocolo e por isso trago aqui à consideração da Assembleia de Freguesia. Muito obrigada. Alguém quer fazer alguma intervenção a este respeito, a propósito desta proposta? Muito obrigado. Vamos então votar a proposta. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Passamos então ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos.
Proposta 172 JFCO 2026. Aprovar a celebração do contrato de delegação de competências CDC entre o município de Lisboa e a freguesia de Campo de Ourique para a gestão e manutenção da Biblioteca Espaço Cultural Cinema Europa para os anos 2026 e 2027. Assim como aprovar a respectiva minuta de contrato e transferência da verba anual no valor de 188.590 euros e 31 cêntimos, prefazendo um valor global de 387.180 euros e 62 cêntimos. Alguém quer fazer uma intervenção a este respeito? Vice-Presidente Mafalda Cambeta. Muito obrigada, Sr. Presidente. No âmbito deste contrato, compete à freguesia assegurar a gestão global do equipamento onde aqui estamos, na Cinema Europa, incluindo a manutenção, a limpeza, a conservação das instalações, segurança, fornecimento dos serviços e consumíveis, pagamento dos encargos correntes, a contratação de seguros, a gestão de recursos financeiros afetos, e por isso é um contrato de delegação de competências que a Câmara passa para a Junta de Freguesia, para o Cinema Europa. O valor, como o Sr. Presidente já referiu, são 188.590.31 anual. É um CDC para 2 anos e o que foi combinado com a Câmara Municipal de Lisboa, aliás, a Sra. Presidente teve a intervenção em Assembleia Municipal onde também falou sobre isto, era a necessidade de rever as verbas deste CDC e por isso o que está previsto com a Câmara Municipal é, uma vez que este CDC está afeto só à parte dos encargos desta biblioteca e não à parte da programação, e que os relatórios que se têm enviado para a Câmara têm muita parte da programação, o que não reflete na despesa total do CDC, ficou de se ver estes 2 anos como é que são as despesas para este CDC, para avaliarmos junto à Câmara Municipal de Lisboa um aumento de preços para este CDC. Muito obrigada. Muito obrigado. Alguma intervenção a este respeito? Hugo Vieira da Silva, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar apenas a posição da Sra. Presidente da Junta de Freguesia no que toca à necessidade de reforço deste CDC e concordo plenamente com o mesmo e com os termos em que possa vir a ser feito. Obrigado. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Muito obrigado. Então vamos passar à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Passamos então para a proposta número 4. Aliás, ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, a proposta 174 JFCO 2026, ratificar a decisão de aprovar a minuta do contrato interadministrativo de delegação de competências do município de Lisboa na freguesia de Campo de Ourique para a manutenção de espaços verdes e áreas expectantes na área geográfica da freguesia de Campo de Ourique. Alguma intervenção que queira ser feita? Senhora Presidente, Ana Mateus. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou começar por dizer que esta proposta tem como objetivo a ratificação da decisão da aprovação da minuta do contrato interadministrativo de delegação de competências a celebrar entre o município de Lisboa e a freguesia de Campo de Ourique, relativa à manutenção de espaços verdes e áreas expectantes na área geográfica da freguesia, bem como a sua subsequente submissão à Assembleia de Freguesia para efeitos de autorização. No âmbito das atribuições da divisão do território e com o objetivo de reforçar a proximidade na gestão do território, foi desenvolvido, em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, um contrato que prevê a delegação na Junta da responsabilidade pela manutenção de vários espaços verdes e áreas expectantes identificados no território da freguesia. Esta delegação visa contribuir para a melhoria da qualidade do espaço público, o aumento do potencial ecológico e da biodiversidade, bem como o reforço das condições de usufruto pela população. O contrato em causa contempla um conjunto específico de espaços a manter, devidamente identificados, e prevê um montante financeiro associado à execução das competências delegadas, com valor anual de 14.089,89 euros e um valor semestral de 7.044 euros e 95 cêntimos, correspondente ao primeiro semestre de 2026. Não obstante ao montante associado a este CDC, se revelar limitado face às necessidades de manutenção identificadas, entendeu a Junta de Freguesia assegurar a adesão ao presente contrato de delegação de competências por se considerar que a inexistência de enquadramento contratual resultaria numa ausência de intervenção nestes espaços em prejuízo do território e da população.
A celebração do contrato foi previamente aprovada pela Assembleia Municipal de Lisboa, tendo sido solicitada à Junta de Freguesia a sua outorga antes dessa deliberação, por forma a viabilizar o processo, atendendo à sua importância para a freguesia. Nesse sentido, importa agora proceder à respectiva ratificação formal e à submissão à Assembleia de Freguesia nos termos legais aplicáveis. Assim, propõe-se a ratificação da decisão da aprovação da minuta de contrato e do ato de outorga, bem como a sua submissão à Assembleia de Freguesia para efeitos de autorização. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Alguma intervenção a este respeito do Vieira Silva, do PS? Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista vai votar favoravelmente a este contrato de delegação de competências. Por uma questão de princípio, somos favoráveis aos contratos de delegação de competências com o município e, portanto, não bloquearemos nunca a aprovação deste tipo de mecanismos. No entanto, não posso, em boa consciência, deixar de expressar o meu enorme desagrado com a Câmara Municipal por não ter revisto o valor proposto para este contrato. Como a Sra. Presidente elencou, e bem, o valor é manifestamente inferior ao real custo da manutenção destes terrenos. É, aliás, um valor muito semelhante ao valor que já tinha sido apresentado no anterior mandato e que já tínhamos concluído precisamente que era absolutamente inferior. Estamos a falar de, eu diria, à volta de, não quero precisar, mas creio que 1/3 daquilo que a nossa prospecção de mercado nos indicou que seriam os preços de mercado para a realização da manutenção destes terrenos. Por isso, no último mandato, entendemos recusar o CDC, porque isto é uma competência da Câmara. A Câmara delega nas juntas de freguesia, mas se não a delegar nas juntas de freguesia, é uma competência própria da Câmara de fazer a manutenção de terrenos que são terrenos municipais. Portanto, não há aqui discussão absolutamente nenhuma. O que os serviços da Câmara disseram, não, nós fizemos as contas e estes são os valores corretos. A nossa resposta à data foi, pois então, com certeza, façam essa manutenção para estes valores que dizem ser corretos. Eu compreendo agora a opção da atual junta de freguesia, porque o que aconteceu foi que a Câmara Municipal, pura e simplesmente, não fez a manutenção. Ora, não fazer a manutenção é óbvio que sai mais barato do que fazer a manutenção e é óbvio que qualquer valor, teoricamente, serve para não fazer a manutenção. Pronto, agora, quem trata a gestão da coisa pública com mínimos de seriedade... pronto, não pode assumir que vai só fazer a manutenção enquanto o dinheiro dura e depois uma responsabilidade que aceitamos como nossa ficar por fazer. Portanto, eu compreendo que a Junta de Freguesia entenda que estes terrenos ficarem sem manutenção seja um risco de incêndio para a freguesia e toda a questão relacionada com pragas que também daí pode haver e, portanto, tenho um entendimento de que deve aceitar o contrato ainda que os seus termos sejam ruinosos. Agora, não posso deixar de expressar a minha enorme dissatisfação com a Câmara Municipal manter estes valores e esta metodologia de avaliação que trata terrenos com profundamente acidentados, com um enorme declive e com poucas zonas de acesso, como se fossem terrenos planos, meramente visto pelo metro quadrado. Portanto, é algo que já tínhamos demonstrado no anterior mandato e mantenho que estes valores são absolutamente desadequados e que a Junta de Freguesia se deve bater por tentar que eles sejam revistos, não deixando de compreender a opção de assegurar o bem comum e, portanto, substituir-se à Câmara num trabalho que a Câmara não faz, mas que é seu. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se o Executivo quer reagir. Só um bocadinho que vou passar aqui, mas é exatamente esse o nosso propósito, ao menos sempre temos aqui esta verba para irmos fazendo e remediando algumas situações mais complicadas. Vou passar aqui ao Sr. Vice-Presidente. Já tivemos a oportunidade de falar sobre este CDC. Uma das coisas que a população não entende é quando há alguma queixa sobre alguma situação, as pessoas não querem saber de quem é a competência, as pessoas querem o problema tratado. E é neste sentido que a Junta de Freguesia assumiu estes e os outros 2 CDCs também que aqui se traz hoje, também da higiene urbana, porque as pessoas não querem saber de quem é a competência, as pessoas querem o problema tratado. E por isso nós preferimos assumir, sabendo que os custos não são reais, e que vão sair mais caro. Neste momento está a ser estudada, está a ser feita uma consulta preliminar ao mercado para ver a grandeza de custos de todos os passos, mas o mais importante...
Pá, isto realmente existe aqui uma intervenção de urgência, não temos uma... pois, quer dizer, não podemos resolver agora esse problema. Talvez nos ajudem a intervir calcando algumas baratas enquanto nós acabamos a sessão. Peço desculpa. Agora não podemos fazer nada, peço desculpa. Também não sejam assim tão maus. Passamos então... Senhor Presidente, só para terminar... Sim. Só para terminar aqui, por isso o objetivo hoje é exatamente este, é nós agirmos e garantir que as coisas estão feitas e que o território da freguesia é melhorado. Sendo que a vereadora assumiu que estes valores teriam que ser revistos para o próximo ano e por isso a vereadora, nós também falamos com a vereadora e a vereadora assumiu também esse compromisso. O Sr. Membro Vasco Figueira da Iniciativa Liberal, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, ao contrário do PS, somos menos favoráveis aos contratos de delegação de competências, mas neste caso, pelas mesmas razões, somos também favoráveis e vamos viabilizar esta proposta do Executivo pelas razões elencadas, embora não possamos concordar em geral com o molde em que as atribuições estão feitas. Esta, de facto, é uma competência da Câmara. Muito obrigado. Muito obrigado. Dora Fagin, do Partido Comunista Português. Só para dizer que o PCP também não concorda com isso, com a delegação de competências, e que esse sim é um serviço da Câmara, e que no fim da linha, quer dizer, seja como for, quem for e quanto dinheiro tem disponível, no fim vai ser contratada uma empresa que vai ter trabalhadores precarizados e que vão realizar esse trabalho por pouco dinheiro, e é assim que isso acontece na prática. Muito obrigado. Mais alguma intervenção a este respeito? Podemos então passar à votação. E pergunto se alguém vota contra esta proposta. Alguém se abstém? Dora Fagin, do Partido Comunista Português. E, portanto, foi aprovada por maioria de 12 votos e uma abstenção. 11? 11 faltam. É verdade, 11 votos e uma abstenção. Passamos então à proposta ao ponto número 5, que é a proposta 165 JFCO 2026, ratificar a decisão de aprovar... Sim, é outra. É outra proposta. Ratificar a decisão de aprovar a minuta do contrato interadministrativo de delegação de competências do município de Lisboa na freguesia de Campo de Ourique para recolha de resíduos indevidamente depositados junto de ecopontos de superfície, ecopontos subterrâneos e vidrões da freguesia de Campo de Ourique. Há alguma intervenção que queira ser feita, tanto da parte do Executivo como dos membros da Assembleia? Presidente da Junta, Ana Mateus. Muito obrigada, Sr. Presidente. Este contrato surge no quadro da articulação entre o município e a freguesia, permitindo reforçar a intervenção de proximidade na gestão da higiene urbana, em particular no combate à deposição indevida de resíduos e na melhoria das condições de espaço público. A delegação de competências permitirá assegurar uma resposta mais célere e ajustada às necessidades do território, contribuindo para um ambiente mais limpo, seguro e saudável para a população. O contrato prevê um apoio financeiro associado às competências delegadas, com um valor anual de 100 mil euros e um valor semestral de 50 mil, correspondente ao primeiro semestre de 2026. Importa ainda referir que o contrato foi outorgado previamente à deliberação formal, por forma a não comprometer o procedimento e assegurar a continuidade da intervenção neste domínio, sendo agora necessária a respectiva ratificação nos termos legais aplicáveis. Assim, propõe-se a ratificação da decisão de aprovação da minuta do contrato e do ato de outorga, bem como a sua submissão à Assembleia de Freguesia para os efeitos da autorização. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Alguma intervenção que queira ser feita pelos membros da Assembleia? Passamos então à votação. Alguém vota contra? Dora Fagin, do Partido Comunista Português. Alguém se abstém? Portanto, foi aprovada por maioria com 11 votos a favor e 1 contra. Passamos então ao ponto 6,
da nossa Ordem de Trabalhos, proposta 176 JFCO 2026, ratificar a decisão de aprovação da celebração de contrato interadministrativo de cooperação com o município de Lisboa com vista à otimização da utilização das infraestruturas e recursos ao nível da higiene urbana, com incidência na limpeza das vias e espaços públicos da freguesia de Campo de Ourique e consequente submissão à Assembleia de Freguesia. Alguma intervenção queira ser feita a este respeito? Sr. Presidente, Ana Mateus. Muito obrigada, Sr. Presidente. Este contrato enquadra-se num modelo de descentralização administrativa e na articulação entre o município e as freguesias, permitindo reforçar a gestão de proximidade em áreas operacionais essenciais, como a limpeza das vias e dos espaços públicos. Atendendo à pressão urbana significativa que se verifica em Campo de Ourique, associada à atividade comercial e à elevada utilização de espaço público, considera-se necessário assegurar a continuidade e o reforço das rotinas da higiene urbana, designadamente ao nível da varredura e do esvaziamento de papeleiras. Neste contexto, o contrato estabelece um modelo de cooperação que visa otimizar a utilização de recursos e infraestruturas, prevendo para o primeiro semestre de 2026 um apoio financeiro do município no montante de 114.774 euros. Importa ainda referir que o contrato foi outorgado previamente à deliberação formal, por forma a não comprometer o procedimento e assegurar o acesso ao apoio financeiro, sendo agora necessária a respectiva ratificação nos termos legais aplicáveis. Assim, propõe-se a ratificação da decisão de celebração do contrato e a sua submissão à Assembleia de Freguesia para a autorização. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguma intervenção que queira ser feita a este respeito por algum membro da Assembleia de Freguesia? Não? Então passamos à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Dora Fagin, do Partido Comunista Português. Portanto, foi aprovada por maioria com 11 votos a favor e uma abstenção. Muito obrigado. Passamos então ao ponto 7 da... Sim, ponto 7 da nossa Ordem de Trabalhos, proposta 179 JFCO 2026, aprovar o regulamento dos programas de interrupções escolares. Alguma intervenção queira ser feita, tanto pelo Executivo como pelos membros da Assembleia? Mafalda Cambieta, Vice-Presidente. Intervenção, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Para apresentar, nós não tínhamos um regulamento para as interrupções escolares, tínhamos um regulamento geral com valores, não tínhamos um regulamento para as interrupções escolares, desde a fase de inscrição até à fase de frequentar as férias, e por isso apresentamos um regulamento tanto com as regras, ou seja, com os objetivos do regulamento, como com os valores, que tem aqui uma diferença porque tem em anexo uma fórmula para a atribuição desses valores, justificando que tem em conta os custos também estão mencionados no regulamento. Estou à vontade e à disposição da Assembleia de Freguesia para qualquer questão. Alguma questão queira ser levantada a este respeito pelos membros da Assembleia? Não? Então passamos à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Dora Fagin, do Partido Comunista Português. Jaime Matos, do Partido Socialista. Ângela Pinto, do Partido Socialista. Maria João Brasil, do Partido Socialista. E Hugo Vieira da Silva, do Partido Socialista. 5 votos contra. 4 votos. Abstenções, peço desculpa. Sim. 5 abstenções. Portanto, foi aprovada com maioria de 6 votos a favor e 5 abstenções. Muito obrigado. Passamos então para o ponto número 8 da nossa Ordem de Trabalhos, proposta 180 JFCO 2026, aprovar o regulamento dos programas da comunidade sénior de Campo de Ourique. Alguma intervenção pelo Executivo e depois pelos membros da Assembleia? Mafalda Cambieta, Vice-Presidente, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. É exatamente a mesma situação. Quando chegámos, tínhamos um regulamento geral de taxas, não tínhamos um regulamento para cada atividade, e o que estamos aqui a tentar fazer é que haja transparência e regulamentos para cada atividade da Junta. Estes são os 2 primeiros, virá mais uma leva de regulamentos. Neste caso, só para explicar também a quem nos assiste, este é o regulamento para praia, passeios e o À Conquista de Portugal e no Mundo, que também estamos a introduzir, e era necessário existir isto e estar previsto em regulamento, porque para todos os preços serem aprovados em Assembleia de Freguesia. Por isso aqui também é todo o funcionamento desde o momento de inscrição
à frequência, e aqui é dividido em 4 passeios, que é o À Conquista do Mundo, o À Conquista Portugal com alojamento e sem alojamento, as praias e o passeio de um dia ir e vir sem dormida. Por isso, estão previstos todos estes passeios, como é que são feitas as inscrições, e por isso é também ter um regulamento com tudo previsto e ser transparente e dar a toda a gente para conhecimento. Muito obrigado. Alguma intervenção a este respeito? Não. Passamos à votação, então. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Então, Jaime Matos, do Partido Socialista, Ângela Pinto, do Partido Socialista, Maria João Brasil, do Partido Socialista e Hugo Vieira da Silva, do Partido Socialista. 4 abstenções, 7 votos a favor. 11? 7? 7 votos a favor. Somos 11 só. 12, 8, tens razão, desculpa, tens razão. Certo. Muito obrigado. Passamos então ao próximo ponto da ordem de trabalhos, ponto 9, apreciação da informação escrita da Presidente à Assembleia de Freguesia, referente ao período de 1 de abril de 2026 a 15 de maio de 2026. Alguma intervenção que queira ser feita da parte do Executivo, por favor? Presidente Ana Mateus. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, senhores membros da Assembleia de Freguesia, submeto à apreciação nota sobre as principais atividades e iniciativas da Junta de Freguesia neste período. Estarei totalmente disponível durante esta Assembleia para esclarecimento de toda e qualquer dúvida, uma vez que todos os senhores membros receberam a informação escrita. No entanto, gostaria aqui de destacar que o Gabinete de Apoio à População entre abril e maio registrou um total de 475 atendimentos, o Espaço de Cidadão 381 atendimentos neste período. Portanto, estamos a falar aqui em valores, em números bastante consideráveis. Portanto, o que implica aqui uma carga de trabalho bastante acentuada. Também relativamente à questão da gestão financeira, também queremos deixar aqui, que fica aqui também registado, que procederam-se a 117 cabimentos, 168 compromissos, 392 obrigações e 287 pagamentos. Para já é tudo, no entanto estou disponível para outro e qualquer esclarecimento. Obrigada. Alguma reação a este? Hugo Vieira Silva, Partido Socialista. Boa tarde. Senhora Presidente, gostava apenas que, apesar de tecnicamente estarmos a falar de um evento que acontecerá naquilo que será a informação escrita da próxima Assembleia, não a desta, a desta Assembleia ainda assim incorpora os trabalhos preparatórios, portanto sinto que não estou totalmente desfasado do ponto, e a minha vontade era não deixar de enaltecer a nova edição do Arraial de Campo de Ourique de apoio aos bombeiros voluntários, que fazem um trabalho extraordinário para esta comunidade, e portanto, como creio que não teria outra oportunidade para o fazer até ao final desta Assembleia, não queria deixar de dar essa nota. Acho ótimo que se tenha mantido essa iniciativa. Obrigado. Muito obrigado. Mais alguma intervenção a este respeito? Não. Vice-Presidente Mafalda Cambeta, por favor. Sr. Presidente, só para destacar aqui na área da comunidade também o Cinema ao Ar Livre. Foi também uma edição diferente este ano, na Praça Afonso do Paço, e também o Dia da Criança, e já que o vogal Hugo Vieira da Silva aqui mencionou e bem os Santos Populares, convidar desde já todos os membros desta Assembleia a estarem presentes no dia 17, 18, 19 e 20 de junho, nos bombeiros. Todas as receitas serão para os nossos bombeiros, e por isso convidar a todos a estarem presentes. O programa está a ser divulgado nas redes sociais há pouco, no final da semana já temos o programa completo, mas espero encontrar-vos todos por lá e fazer desde já o convite. Muito obrigada. Muito obrigado. Podemos então passar à votação. Alguém vota contra? Isto é a leitura, pois é, tem razão. Pronto, é isto. Temos mais uma proposta que foi editada entre a Ordem de Trabalhos, que é a proposta 181 JFCO 2026, aprovar a celebração do contrato de delegação de competências CDC entre o município de Lisboa e a freguesia de Campo de Ourique para o Fundo de Emergência Social e de Recuperação de Lisboa, vertente de apoio aos agregados familiares para o mandato 2025-2029, assim como aprovar a respectiva minuta de contrato e transferência da verba anual no valor de 129.229,37 €. Alguma intervenção
intervenção da parte, sim, Vice-Presidente Mafalda Cambete. Muito obrigada, Sr. Presidente. Este é mais um contrato de delegação de competências que a Câmara celebra conjunta. Neste caso, para o Fundo de Emergência Social, a Câmara tem um apoio pontual e transitório para pessoas em vulnerabilidade social e económica. E este apoio, eu não sei se conhecem, por isso talvez divulgar aqui também um bocadinho este apoio. Se uma pessoa tiver, ou seja, há critérios, a Câmara define quais são os critérios para as pessoas que têm apoio. Se alguém tiver dúvida, também temos o número do nosso Gabinete de Desenvolvimento Social e podem falar com a doutora Beatriz Drummond para todas estas dúvidas, mas aqui o grande objetivo é uma pessoa que passe com uma situação que de um momento para o outro fica desempregada e tem uma aflição na sua vida, pode contar com este apoio da freguesia. O regulamento tem valores máximos para cada pessoa ou para o agregado e a Câmara neste momento disponibiliza 25 mil euros como verba inicial e à medida que há comprovativo desta necessidade de estendimentos sociais, a Câmara pode chegar até aos 129.229,37 cêntimos. E por isso é um CDC também de apoio para uma situação pontual e transitória e urgente para as pessoas em situação de carência económica e por isso também colocamos aqui à consideração da Assembleia de Freguesia. Informar só que foi para aditamento porque no dia que foi enviada a convocatória chegou este CDC à Junta de Freguesia, foi logo a reunião de junta para ir a tempo ainda desta Assembleia. Muito obrigado. Alguma intervenção a este respeito? Não, peço desculpa, agora não, neste momento não pode. No fim pode interpelar de forma informal, mas agora não, obrigado. Então pedia para se há algum voto contra, se há alguma abstenção. Foi aprovada por unanimidade. E assim terminamos a nossa ordem de trabalhos. Falta apenas a leitura da ata em minuta, que será feita pelo nosso secretário, João Pedro Lagoas. Por favor, João Pedro. Ata em minuta, Assembleia de Freguesia número 2 de 2026. Nos termos e para os efeitos... Sr. Presidente, estou em crer que no regimento existe um período depois da ordem do dia... Não é? Ainda está em vigor. Que ainda está em vigor. É sério? Então passamos para um período, peço desculpa, um período de 15 minutos para intervenções depois da intervenção do público. Após a ordem do dia, alguma intervenção que queira ser feita a este respeito? Faz favor. Peço desculpa, temos de tomar nota às pessoas que querem intervir. Primeiro houve ali aquela senhora que queria intervir. Diga o seu nome, por favor. Nídia Amorim. Nídia Amorim? Nídia Amorim. Nídia Amorim e depois? Sim. O Sr. Presidente tentou disciplinar muito bem, mas excessivamente o comportamento dos presentes. A questão é grave. Excessivamente grave. Desculpe, eu tenho de voltar a disciplinar porque tenho de se inscrever para fazer as suas intervenções. Mas, não, desculpe, mas tenho de fazer a sua intervenção no momento em que é... Não, mas desculpa, isto não é assim. A senhora Nídia estava primeiro, a senhora Nídia, não pode ser, a senhora Nídia estava primeiro para fazer a sua intervenção. Não pode fazer observação nenhuma, não pode. Peço desculpe, não, eu vou, assim, eu não tenho, desculpe, isto tem umas regras. Deixe a seguir, primeiro fala a senhora Nídia Amorim, que se inscreveu. Está aqui o seu nome registado, diga o seu nome e já fala a seguir, por favor. Diga, Nídia Amorim. Gostava só então de ficar a saber, efetivamente, porque soube pela representante do PCP que a coordenadora da Ressano do CAF, afinal, não continuará, e portanto quero saber quem é que vai estar, não é? Se vão mudar para a Estrela ou não vão, porque afinal era só 27, 28 e já vai ser 26, 27. E, portanto, a questão da transparência é efetivamente importante, as atas, o que se diz ficar escrito é extremamente importante, porque reuniões temos muitas, decisões temos poucas e depois somos confrontados com novidades a toda a hora. E não dá. Eu tenho um filho em casa à minha espera e estou aqui para tentar perceber o que é que vai ser o futuro dele.
não vamos continuar nisto mais um ano letivo. Portanto, é importante saber o que é que vai acontecer aos CAFs efetivamente, quem é que vai estar com os nossos filhos, porque, como disse bem, há muitas crianças com necessidades especiais que não se vão adaptar do dia para a noite, e isto é falado e é dito N vezes, e de repente sabemos que vai começar um período de interrupção letiva e, surpresa das surpresas, não temos coordenadora. Espetacular. É isto que a gente precisa. Portanto, há N questões que estão a ser levantadas pela Escola da Rainha, há questões na Ressano, nós não temos resposta. E este Executivo, se quer ser transparente, se quer ter uma comunicação aberta, tem que começar a escrever as coisas que diz. Porque senão eu vou dizer N coisas que me foram ditas em reunião e não tenho forma de as provar. E depois passo por a tonta que vem para aqui levantar coisas e gerar conflitos de coisas que não aconteceram, que aconteceram. Eu não tenho vida, tempo, nem saúde para estar a estas horas a discutir estas coisas quando tive mais de 3 horas na junta reunida com a doutora Mafalda a falar de coisas deste género. E agora sou surpreendida desta forma. Portanto, se há transparência, e eu quero que haja, e preciso que ela exista, eu quero saber o que é que vai acontecer na Ressano para o ano. O que é que o meu filho vai contar, com o que é que eu, enquanto encarregada de educação, posso contar, porque a opção da junta não é uma opção para nós, como foi discutido. E como lhe foi pedido que fosse alterado. E não foi. Portanto, se é para servir os fregueses, se é para ser transparente, então peço que as datas comecem a aparecer, que as coisas fiquem escritas e que não fiquemos só nas boas intenções e nas boas vontades. Obrigado. Muito obrigado. E passamos então o seu nome, se faz favor, para fazer a sua intervenção. Jorge Maia. Jorge Maia. Faz favor. Ainda bem que o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia lhe foi chamada a atenção para ter conhecimento de algo que estava desatualizado ou que o senhor não sabia, não tinha conhecimento. Porque o senhor foi severamente disciplinador no início relativamente às intervenções das pessoas. E, portanto, para uma próxima Assembleia, o senhor tem de ser mais democrático relativamente às suas observações. Portanto, eu só lhe quero deixar registado esta situação de comportamento. Porque há uma democracia que não faz mal ser exagerada. Portanto, as pessoas apresentaram aqui as suas questões e tinham necessidade. Porque então, se não é numa Assembleia, onde é que se fala? Porque se trata de uma Assembleia. Portanto, quero que fique registado e, portanto, agradeço que numa próxima vez o senhor faça, com a sua disciplina democrática, a condução dos trabalhos. Porque os trabalhos correram bem e de forma ordeira. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas observações e eu é que agradeço as suas críticas. A questão da interpretação de como é que se decorrem os trabalhos realmente só é feita por mim. Há aqui um espaço discricionário. A sua interpretação é de que não foi suficientemente democrática, mas eu acho que não, acabou por admitir que até correu bem de forma ordeira e que as coisas correram bem. Portanto, acho que isso é mais importante do que se descontrolar um bocadinho as coisas que podem acontecer numa Assembleia como estas. Acho que há mais uma intervenção que quer ser feita ali por... Como é que se chama a pessoa que quer intervir? Catarina Trigo. Catarina. Catarina. Ainda bem que houve esta oportunidade para o público voltar a falar. Eu queria saber, depois do rol de intenções proferido pela doutora Mafalda Cambeta, se considera que é legal, ético e se o valor das crianças valem 4,50 € e pouco à hora, que é o que neste momento os monitores do CAF estão a receber. Queria saber se é moralmente, dentro da legalidade, aceitável que crianças percam o vínculo com todas as equipas, porque não há valorização das equipas. Essas são as razões que os trabalhadores hoje em dia estão a dar para deixarem os seus postos de trabalho. Queria saber porque é que estamos a chamá-los trabalhadores quando eles são contratados como prestadores de serviços, quando houve aqui um debate com o anterior Presidente da Junta em que dizia que era preciso trabalho extraordinário. Se é preciso trabalho, se há trabalho que é preciso ser feito, se há serviços que é preciso entregar à população, porque é que a Junta não contrata trabalhadores? Os contratos podem ser a termos das mais variadas formas, podem estar cingidos aos termos dos CDCs, das delegações. O que não é admissível é que se funcione. Não é admissível principalmente porque isto é desvalorização do serviço às famílias e desvalorização das crianças, manter estes vínculos, os recibos verdes e o que foi feito também às trabalhadoras coordenadoras de informação que os seus contratos não iam ser renovados com base, e que também já foi levantado aqui,
pela nova Carta Educativa, que a nós também nos foi dada a garantia que entrava em vigor no próximo ano letivo, não era neste por causa do ajustamento também da mudança do agrupamento da Rainha Santa Isabel, e é alegada na Carta de Oposição à Renovação como um motivo para a extinção do posto de trabalho. E, portanto, estas são perguntas concretas, se acha moral, ético e dentro da legalidade. Isto não corresponde sequer à remuneração mínima mensal garantida, estes valores horários. Eles pagam a segurança social, não têm direito a 13º mês, não têm direito ao mês de agosto. E, portanto, falamos de legalidade quando isto são trabalhadores. É uma ilegalidade eles estarem sobre estes vínculos, porque eles têm todas as características de um contrato de trabalho. Obrigada. Muito obrigado. Alguma reação? Querem reagir? Obrigada, Sr. Presidente. Sobre o assunto das CAF-IAF, já disse no início aquilo que tinha para dizer. Uma das coisas que eu acho que ninguém quer esta situação para os monitores e ninguém quer que os monitores estejam em más condições de trabalho. Por isso, este Executivo não quer. Uma das coisas que nós estamos a debater com a Câmara é exatamente a necessidade disto deixar de ser um contrato de delegação de competências, e falámos de todas as juntas, falaram sobre a necessidade de ser uma competência própria, porque assim conseguimos dar a estabilidade que estes trabalhadores merecem. Uns são trabalhadores, outros são prestadores de serviço, por isso também não quero confundir, porque os trabalhadores têm direito, ou seja, nós temos, por exemplo, os assistentes operacionais, nas salas de jardim de infância, são trabalhadores da Junta, estão a contrato a tempo indeterminado e isso fazem parte dos quadros da Junta. Os monitores do CAF não estão previsto isso e é uma luta que nós temos porque nós queremos o melhor para estes trabalhadores, sem dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, acho que podemos passar, podemos dar por concluída. Então tem de se inscrever, desculpe, tem de... Certo, então quer se inscrever e quer intervir, faz favor, faz favor. Faz favor, faz favor. Tem de ir para o púlpito para... Sim. Onde é que está a gravação? Aí está aqui. Então é assim, eu estou a ver aqui pessoas que eu também trabalhei nos Correios e terem, ao fim do mês, sentirem-se, vamos lá, valorizadas e respeitadas. Eu cheguei, deram-me esta coisa, que eu nem li muito bem, mas percebi as dificuldades que estão-se a passar. E principalmente nestas escolas, onde eu fui também fazer uma leitura, porque ninguém lá queria ir, já percebi, mas pronto, fizeram de conta que não é? Fui lá ler, assim, brincar com os meninos, na Páscoa, como sou católica e sou praticante, e fui lá. E o 25 de Abril também ninguém quis lá ir, eu também fui lá embaixo e também tudo bem, tranquila, estou sempre tranquila. Agora há aqui uma coisa muito importante, é muito importante que estas pessoas cheguem ao fim do mês, que não haviam de ser contratadas de periquito nem periquita, era serem efetivas, porque se as pessoas se dão o seu melhor durante todo um ano e depois voltam outra vez a dar outro ano, acabam por estar nestas condições miseráveis, porque um professor é maravilhoso. Eu visitei a minha professora de instrução primária, que foi minha professora do 1º à 4ª classe, até aos 93 anos, lá em cima, na Encarnação. Tenho muito gosto em dizer Benedita da Conceição de Almeida Ribeiro. Não me quero enervar porque eu já estou fora de mim. Agora, as pessoas que dão o seu melhor, bombeiro, polícia, professores, os médicos, sim senhora, vou só lá de vez em quando. Um professor é diário, é a coisa melhor que nós podemos dar na vida. Agora, estou aqui a ver estas pessoas com estas necessidades todas, mandam calar, mandam-me dizer, não sei o quê. Epá, isto não me agrada nada. Eu agora cheguei aqui e fiquei sem chão, porque um professor merece mais do que tudo. Assim como um agente de autoridade que dá o seu corpo, coitadinho, e apanha com um tiro nos miolos e ainda falam mal dele. Mas pronto, eu também sou farda, também sou escoteira, não visto agora, mas serei eternamente escoteira. Pronto, agradeço, porque parece que eu falei dali, mas ninguém me viu, se calhar havia de vir, era de vermelho. Não, é que tem de falar no púlpito para depois as outras pessoas verem lá fora. Tem que falar no quê? Num curto? O quê? Pronto, nesse sítio onde está, que é para depois ser filmado para as pessoas verem mas eu não preciso ser filmado. Na transmissão. Mas as outras pessoas é que precisam de a ver assim. Precisam de ver a mim. Então peço muito desculpa. obrigado, então. Obrigado.
podemos então dar por terminada esta fase da nossa Assembleia e eu passava então a palavra ao primeiro secretário para ler a ata e minuta da nossa sessão. Ata e minuta à Assembleia de Freguesia número 2, 2026. Nos termos e para os efeitos da alínea B do número 1 do artigo 14º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei nº 105/2013, 12 de setembro, reuniu em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia de Campo de Ourique ao 8º dia de junho de 2026. Encontram-se presentes os membros da Assembleia de Freguesia constantes da respectiva lista de presenças que se anexa para todos os efeitos legais. O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Luciano Manuel Santos Moura Henriques do Amaral, deu início à seguinte ordem de trabalhos, constituindo o presente documento, bem como os originais das propostas votadas, a ata e minuta da reunião. Ponto A, período antes da ordem do dia. Ponto B, período da ordem do dia. Apreciação e votação da ata número 1, 2026 da Assembleia de Freguesia de Campo de Ourique, realizada no dia 29 de abril de 2026. Foi colocada à votação, cujo resultado foi aprovada por unanimidade. Ponto 2. Proposta 160/JFCO/2026. Apreciação e votação da decisão de cooperação através do protocolo de cooperação denominado termo de aceitação e respectiva adenda com a ANAF tendente à atribuição de apoio à aquisição de gás engarrafado pelos consumidores domésticos, beneficiários da tarifa social de energia elétrica ou das prestações sociais mínimas, botija de gás solidária. Foi colocada à votação, cujo resultado foi aprovada por unanimidade. Ponto 3. Proposta 172/JFCO/2026. Apreciação e votação da celebração de contrato de delegação de competências, CDC, entre o município de Lisboa e a Freguesia de Campo de Ourique para a gestão e manutenção da Biblioteca Espaço Cultural Cinema Europa para os anos de 2026 e 2027, assim como aprovar a respectiva minuta de contrato e transferência da verba anual no valor de 188.590,31 €, prefazendo um valor global de 377.180,62 €. Foi colocada à votação, cujo resultado foi aprovada por unanimidade. Ponto 4. Proposta 174/JFCO/2026. Apreciação e votação da ratificação da decisão de aprovar a minuta do contrato interadministrativo da Delegação de Competências do município de Lisboa na Freguesia de Campo de Ourique para a manutenção de espaços verdes e áreas expectantes na área geográfica da Freguesia de Campo de Ourique. Foi colocada à aprovação, cujo resultado foi aprovado com 11 votos a favor e uma abstenção. Ponto 5. Proposta 175/JFCO/2025. Apreciação e votação da retificação da decisão de aprovar a minuta do contrato interadministrativo da Delegação de Competências do município de Lisboa, na Freguesia de Campo de Ourique, para a recolha de resíduos indevidamente depositados junto de ecopontos de superfície, ecopontos subterrâneos e vidrões da Junta de Freguesia de Campo de Ourique. Foi colocada à votação, cujo resultado foi aprovada com 11 votos a favor e um contra. Ponto 6. Proposta 166/JFCO/2026. Apreciação e votação da retificação da decisão de aprovação da celebração do contrato interadministrativo da cooperação com o município de Lisboa com vista à otimização da utilização das infraestruturas e recursos ao nível da higiene urbana, com incidência na limpeza das vias e espaços públicos da Freguesia de Campo de Ourique. Foi colocada à votação, cujo resultado foi aprovada com 11 votos a favor e uma abstenção. Ponto 7. Proposta 179/JFCO/2026. Apreciação e votação do regulamento dos programas de interrupções escolares. Foi colocada à votação, cujo resultado foi aprovado com 7 votos a favor e 5 abstenções. Ponto 8. Proposta 180/JFCO/2025. Apreciação e votação do regulamento dos programas da Comunidade Sénior de Campo de Ourique. Foi colocada à votação, cujo resultado foi aprovada com 8 votos a favor e 4 abstenções. Apreciação da informação escrita do Presidente da Assembleia de Freguesia referente ao período de 1 de abril a 15 de maio de 2026. Do Presidente da Junta. Peço desculpa.
Não, são 12. São 13. Falta um 13 e do falta Bloco um. de Esquerda. Portanto, Somos 13 membros. 7 e 5. 6, 5, 7, 4. Não, 7, 5 e 8, 4. Mas não fez o acreditar. Sim, foi. Não foi? Mas está escrito. O que está escrito está certo. é o que está aqui, é o que está certo. Bem, vamos continuar. Ponto 10. Proposta 181/JFCO/2025. Aprovar a celebração do contrato de delegação de competências CDC entre o município de Lisboa e a freguesia de Campo de Ourique para o Fundo de Emergência Social e de Recuperação de Lisboa, vertente de apoio aos agregados familiares para o mandato 2025-2029, assim como aprovar a respectiva minuta de contrato e transferência da verba anual no valor de 129.229 euros e 37 cêntimos. Foi aprovado por unanimidade. Agora coloca a votação. Tá. Coloco a votação. Há aqui um erro. Isto é a Presidente da Junta e não o Presidente da Assembleia. Aqui neste ponto de apreciação da informação escrita da Presidente da Assembleia, da Junta de Freguesia e não do Presidente da Assembleia. Tirando isso, eu voto a favor. Agora, pergunto se alguém vota contra. Se alguém se abstém. Foi aprovada por unanimidade. Desculpe, já... Coloca, só que não temos agora a maneira de Isto é apenas a minuta e depois vai ser preenchida com o conteúdo em que será identificado tudo o que foi discutido, mais aquilo que foi falado pelos membros e quem votou a favor, quem votou contra, os números, os partidos, etc. Tudo isso é só uma... Não podemos agora preencher o conteúdo todo, é só por isso. Vai ficar... Qual é o prazo? Não sei. Antes da próxima Assembleia de Freguesia. Depois da aprovação, fica... Não, desde que seja escrita, pois. Exato. Ok, depois da aprovação que será na próxima Assembleia. Portanto, só depois da próxima Assembleia. Muito obrigado. Muito obrigado. E dou por encerrada a nossa sessão e até à próxima. Muito obrigado.